Efésios, capítulo de número 5, que o apóstolo Paulo escreveu a eles. Ele chega em uma das suas cartas, se não me falha a memória, em Coríntios, em primeira carta, diz: bom é que o homem não conhecesse mulher, mas já que conhece, que casem-se. E eu vou acrescentar que respeitem, que entendam, que compreendam, porque isso é o amor qual Deus destinou a vida do homem para com a mulher através do apóstolo. Mas cabe à mulher também ocupar o seu lugar na esfera terrena, que é de respeitar e ser submissa aos vossos maridos. Amém? Efésios capítulo 5, quem achou da glória a Deus? Agora identifica o versículo de número 22, e nós vamos lê-lo até o 33º, e depois eu vou pedir a você que deixe a Bíblia aberta para que possamos considerar o texto, qual foi exposto pelo apóstolo Paulo. Amém? Todos acharam? Tem alguém sem Bíblia aí? Antes de nós lermos, nós hoje temos alguns convidados, como em todas as noites, para a glória de Deus. Eu me alegro quando os convidados eles não têm uma congregação e optam a ficar conosco para fazer uso da casa de Deus até o dia da sua volta. E nós, como homens e mulheres da casa de Deus e anfitriões, como é que nós recebemos os nossos convidados? E volte sempre para a glória de Deus. Amém? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é esse ministério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie aos seus maridos. Amém? Essa carta que o apóstolo Paulo escreve, capítulo 1, ele traz o entendimento à igreja, ele prega ali para os judeus e gentios, e ele traz a confirmação da existência de Cristo por base, e não méritos, mas um favor de Deus, que é dado por cada um de nós em graça, para que nós aprendamos a viver com Ele, em relação a tudo que Ele viveu por nós. Capítulo 1, 2 e 3, ele trata disso, do enquadramento da igreja, da forma da igreja viver com Cristo,
da forma que a igreja deve permanecer com Cristo. Só que no capítulo 4 e 5, ele vem tratar de algo mais profundo. Além do enriquecimento da igreja, da unidade da igreja, de andar através da luz, ele vem falar também sobre a vida a dois, a vida entre um homem e uma mulher. No versículo 18 desse mesmo capítulo 5, olha aí comigo, para que nós entendamos. Eu não sei se na Bíblia de vocês, como é que está esse subtítulo entre o versículo 21 e o versículo 22. Na minha está assim: deveres conjugais. Amém? Do versículo 21 para o versículo 22 há um subtítulo, um erro do tradutor, que não deveria, porque nós vamos ler agora e vamos entender porquê. Como também no capítulo número 5, versículos 16 para o 17, há também um outro subtítulo. E aqui é uma continuidade daquilo que Paulo estava falando, e nós vamos ver. No versículo número 18 ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, deixando de ser pecadores, deixando de ser humanamente como Adão, e vivamos espiritualmente como Cristo. Ou seja, ao invés de nossa carne mundana ela atrair coisas pecaminosas para as nossas vidas, ele pede que as pessoas, ao invés de se embriagarem, ao invés de deixar o ódio, a ira adentrar nos vossos corações, ele pede para que nós sejamos unificados em espírito. E ele continua dizendo no versículo 19: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, ao invés de ira, ao invés de contenda, ao invés de embriagar-se, estarmos sóbrios e aprendermos a andar com Cristo, não só na igreja. Ele vai detalhar isso daqui a pouco. Não só nos cultos, não só nas reuniões, mas em casa, no trabalho, principalmente com os nossos cônjuges, né? A pastora sempre falou isso aqui: quando nossa vida conjugal ela vai bem, tem-se a vida espiritual estar em acessão. Mas ninguém que está aqui, seja noivo, marido, namorado, né, que esteja passando uma confusão dentro da sua casa, uma contenda, uma complicação no relacionamento, vem aqui e se enche do Espírito Santo, porque houve contenda em tua casa e não tem condições de você receber o Espírito Santo, porque a porta do teu coração ela está fechada. Isso é normal da natureza humana, onde a natureza espiritual celestial não vai receber a forma que deve receber o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus muitas vezes bate e volta. Mas quando nós estamos bem, não estamos embriagados, não estamos sobre nenhum efeito colateral que traga discórdia entre nós e Deus, nós o salmodiamos, cantamos hinos hinários a Ele, agradecendo a Ele por toda a nossa existência, seja ela que tenha passado benéfica ou maléfica, porque tudo procede pela vontade de Deus. Aprendamos em nome de Jesus, nos momentos em que passarmos por crises ou por situações caóticas em nossas vidas, em adorar a Deus, porque Ele continua sendo Deus. E Ele continua dando, em nome de Jesus, no versículo 20, diz assim, ó: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu acabei de falar, não só no momento de fartura, não só no momento de bonança, mas no momento também de escassez e no momento onde não está tudo bem. Não descontemos em Deus a briga com os nossos cônjuges, porque o que está entre mim e meu cônjuge, se for algo carnal, temos que ser homens e mulheres capacitados e vividos para passar por esses dilemas. E se for algo espiritual, lá no versículo, capítulo 6, ele vai nos ensinar a combater o mal espiritual. É nós colocando sobre nós as armaduras de Deus. Só que no versículo de número 21, e é onde eu quero iniciar a nossa pregação, ele diz assim, ó: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí era para onde não ter um subtítulo, que na minha está escrito:
deveres conjugais, mas era para ter uma continuação, e eu vou ler continuando para que nós entendamos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como o Senhor. Ou seja, quando a mulher ela pega essa percepção, ela torna-se uma mulher edificadora do seu lar. Mas não querer bater de testa ou ultrapassar aquilo que o seu marido recebeu por ordem divina, que é ele ser o cabeça da casa. Todas as vezes que a mulher ela for tentar ser o cabeça da casa, vai haver divórcios, vão haver contendas, disseções, porque Deus criou assim. Primeiro veio o homem e mulher, e nós temos que entender e compreender a vivermos com isso. Ele criou o homem, louvado seja Deus, do pó da terra, soprou na narina dos homens um fôlego de vida, e posteriormente do próprio homem que ele criou, não tirou daqui para a mulher não ficar totalmente humilhada, e nem daqui para que ela não se ensoberbecesse, mas tirou daqui do meio para que ela entenda: das costelas do homem Deus criou a mulher. E todas as vezes que você quer rebater aquilo que seu marido entra em contenda contigo, você está rebatendo algo que não tem condições. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se ele tiver errado, Deus próprio vai cobrar dele. Mas aprendam a ser submissa. Para com esse negócio, pastor. Não, eu não vou abaixar a cabeça para o meu marido. Eu não vou deixar que ele me humilhe. Os humilhados e também as humilhadas serão exaltados ou exaltadas. Deixa que com ele Deus trata. Se o apóstolo Paulo, induzido por Deus, escreveu essa carta: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Como é isso, pastor? Como você se sujeita a Jesus na igreja, como você se sujeita a Deus, por serem hoje novas criaturas, entendendo que o respeito ao seu marido é vontade de Deus. Pastor, mas ele é errado. Deixa com Deus. Pastor, mas ele é valente. Deixa com Deus. Pastor, mas ele é agressivo. Deixa com Deus. Se tu estiver na direção de Deus e fizer aquilo que está aqui escrito, Deus se encarregará de levantar o braço contra ele. E ai daquele quem Deus levanta o seu braço potente e poderoso. Então o que cabe a nós, mulheres? Respeitar, andar conforme os ensinamentos. Eu vou dizer isso aqui sem medo de errar. Na maioria das relações que tem divórcio, a mulher quer se levantar contra o marido. Pastor, o senhor está defendendo o homem porque... Não, porque é nítido isso. A mulher querer se colocar no lugar do marido, querer desrespeitar, falar mais alto. Não pode. Nós fomos criados para vivermos assim. Vocês submissas e nós cabeça. Quem tem que reger a casa é o homem, não a mulher. Quem tem que determinar as situações da casa é o homem, não a mulher. Está pensando que está bom para o homem? Daqui a pouco você vai ver. Quem tem que ser o guia da casa é o homem, não a mulher. Então aprendam a ficar com a segunda palavra, porque a primeira palavra vem do Senhor, a outra ele repartiu para o homem, mas a segunda está com você. Ninguém gosta de viver um relacionamento fracassado, um relacionamento onde as pessoas olham para você e vê que você é um marido divorciado, uma mulher divorciada. Mesmo que não saiba do caso que aconteceu para que houvesse esse divórcio, não fica bem, não é legal. E se tiver filhos, pior ainda, porque eles sofrem os danos de uma relação fracassada ou de um relacionamento fracassado. Então aprendamos, ou aprendei-vos vocês mulheres, a viver conforme aquilo que Deus determinou através do apóstolo que teve uma experiência com Cristo. Como eu disse aqui ontem, quem instruiu, quem levou a palavra do conhecimento de Cristo ao apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi o próprio Jesus. Então que as mulheres aprendam seu lugar na sua casa, na igreja, no seu trabalho,
mantendo-se como mulher edificadora, respeitosa, que sejam adornadas e que não esteja sobre ela nenhuma mácula, mas que sejam irrepreensíveis, andando conforme a vontade de Deus. Para de querer se levantar contra o seu marido. Deixa isso para aquelas pessoas que não tiveram encontro com Cristo, pessoas violentas, pessoas sórdidas, com palavras torpes na sua boca, que não respeita a sua casa. Você pensa o quê? Quando você diz um palavrão a seu marido, que tem muitas que gostam de mandar o marido para aquele lugar, você está trazendo maldição para dentro da sua casa. Então é melhor viver em paz de que em ódio, em contenda, em disseções, porque foi assim que Deus instruiu o apóstolo Paulo para que nos ensinasse a vós mulheres serem submissas aos vossos maridos. Então no versículo de número 22, ele inicia assim: a mulher como edificadora da tua casa. Aí no versículo número 23, é uma responsabilidade de nós que dissemos ser homens. E será que somos? Olha o que ele diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cabe a mim proteger, conservar e cuidar daquele corpo. Cabe a você a respeitar, a amar e a cuidar do corpo da sua mulher, da vida da sua mulher, do id da sua mulher, do voltar da sua mulher. Você tem responsabilidade, como Jesus se responsabilizou com a igreja. Em todo tempo ele defendia contra os fariseus as investidas do diabo contra a igreja de Deus. Então esta mulher que Deus pôs ao teu lado é para que você a defenda com unhas e dentes, porque assim Cristo foi com a igreja, o salvador da igreja. Eu vou fazer uma analogia, claro, você tem que ser o salvador da sua mulher, o coadjutor, aquele que defende, aquele que ampara, aquele que cuida, aquele que nos momentos não só de alegria, mas de tristeza, de agonia, de histeria, aprendam a ficar centralizados no Senhor, para que não haja truculência e que não venha degrinir a imagem de Deus através das vossas vidas. Um dia eu tive essa experiência dirigindo um coletivo, mais de 70 passageiros na época, porque estava saindo de Simões Filho para o terminal da França, e na época eu dirigia coletivo. E quando eu estava no CIA, no ponto do CIA, a irmã dela liga para mim e disse que ela tinha sofrido um acidente de automóvel, automobilístico, de carro, e o carro tinha capotado. Na mesma hora, Aguinaldo, o manete, parei, disse: pode passar todo mundo para outro carro. Liguei para a empresa: o Josemar, minha esposa, sofreu um acidente, pode mandar alguém vir pegar o carro aqui, que daqui mesmo o meu nome é Já Fui. Larguei lá, fui em casa ligeiro, peguei a minha moto e me mandei para Candeias, no hospital onde ela estava hospitalizada. Por quê? Porque Deus me deu a responsabilidade de guardar, proteger esse corpo. É minha responsabilidade, é tua responsabilidade, Climério. Assim como ela tem de respeitar a você, Aguinaldo, você tem de cuidar dela. Versículo de número 24. As mulheres entendidas por Cristo como mulher, a igreja, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo, sujeitais aos seus maridos. Pronto, ponto e vírgula. É eu parar, é eu respirar, no caso de vocês mulheres, e entender o meu papel em casa, o meu papel como esposa,
o meu papel como mulher adornada, como noiva, para os vossos maridos. Aí ele continua dizendo: vós maridos, o que eu disse há poucos instantes, só me antecipei, amai, louvado seja Deus, as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Ou seja, ele deu a própria vida pela igreja. Isso é forte. Você que está do lado da sua mulher, tem coragem de dar a tua vida por ela? Você que está do lado da tua varoa aí, tem coragem de passar certas situações por ela e com ela? Porque Jesus, ele instruiu Paulo para nos ensinar a viver com nossos cônjuges, a ponto de, se possível for, dar a vida por ela. Então, quer um relacionamento? Antes de tudo isso, uma mulher de cultura diferente, convivência diferente, bairro diferente, muitas vezes, de pensamentos diferentes, de maneiras diferentes, entra em um relacionamento de homens da mesma natureza, de situações completamente diferentes, que vão viver debaixo do mesmo teto. Ou seja, temos que aprender a viver com os prós e com os contras dessa mulher. Assim também você, mulher, porque Jesus, ele veio para dar a vida pelo ser humano, o mesmo ser humano que colocou ele na cruz, que espancou ele a noite toda, que pôs ele lá no madeiro, que deu vinagre no lugar de água e que empurrou uma lança para ver se ele estava morto. Ele teve que defender esse mesmo ser humano, porque se ele se arrependeu, até aquele que meteu a lança nele, ele o salvou. É assim que ele está dizendo: mas pastor, a minha mulher é encrenqueira, é fofoqueira, a minha mulher é problemática, não me importa. Carregue a tua cruz e siga a Jesus. Porque no começo tudo flores, o sol se torna em flores, a lua se torna em flores, as ruas se tornam em esmeralda, né, homens? Enquanto não provou da flor. Ai, tudo é lindo e maravilhoso, só que o tempo passa. Aí é onde vem os questionamentos, porque nós não vimos no dia, isso serve para homem e para mulher, em que nos conhecemos, em que por muitas vezes a beleza física nos atraiu, um corpo bonito, uma aparência bela, um jeito angelical, talvez escondendo as patas e se fazendo daquilo que não era. Mas quando o tempo passa, as unhas começam a crescer embaixo do casco, as coisas começam a se estreitar, a mulher começa a mostrar a tua verdadeira face, assim como o homem, e tende-se um a ser pior do que o outro. Aí aquele que está mais centrado, se for o homem que tem que tomar conta da mulher, tem que aprender a domá-la de uma forma educada e bem intencionada, para que não destrua o teu casamento. E se for a mulher mais centrada do que o marido, aprenda a trazer ele para o teu lado de uma forma inteligente, mas que ambos não deixem o diabo separar aquilo que Deus uniu. Olhe para a mulher que está do seu lado aí, se for sua esposa ou varoa, o que for. Diga: eu quero aprender a te tratar com amor. Olha o que ele diz no versículo, louvado seja Deus, 26 e 27. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa
e irrepreensível. Você sabia que o homem tem poder de tolerância maior do que o da mulher? A mulher ainda tem sobre ela um aumento da vida mensal que deixam elas estressadas quando estão menstruadas, e nós muitas vezes não entendemos. Eu vi um caso em relação a isso, que a mulher criou um problema com o marido, e o marido, por não entender esse lado da mulher, criou uma tempestade no copo d'água, algo que poderia ser resolvido em espaço de tempo. Como, pastor? Ele ficando na dele lá, resguardado, esperando a TPM da mulher passar, para tratar de qualquer assunto que seja, porque ela está no momento dela. E muitas vezes nós, ignorantes, não entendemos isso, e queremos agir com truculência, ou seja, trate sua mulher com amor. Pastor, é difícil, a sua mulher é uma coisa, a minha é outra. É claro, meu amigo, fique com a sua, que fique com a minha. Mas os defeitos da sua mulher, porque eles estão sendo vistos só agora? Porque você não percebeu anos atrás? Ou seja, quando você pegou a bagagem, esqueceu que dentro da bagagem haviam bagagens, roupas sujas, limpas, brancas, pretas. Estou só fazendo analogia. Então o que é que você tem que entender? Aprender a solidificar o meu casamento, sustentabilizar ele na presença de Deus. Pastor, isso não é fácil nos dias de hoje. Nós estamos num tempo acelerado, numa geração que parece que as coisas acontecem como uma locomotiva louca. É isso sim, mas mantenha-se centralizado. Diga: na minha casa quem manda é o Senhor. Satanás não vai operar na minha boca, Satanás não vai operar na minha mente, Satanás não vai operar no meu casamento. Calma lá, mulher, fica lá que eu fico cá. Respira lá, conta até 100, que eu vou contar até 1000 aqui, se possível for. Mas eu só quero conversar com você quando nós estivermos calmos, seja de quem for o erro. Nós temos que aprender. Então, no versículo de número 28 até o 31, o casamento como unidade, louvado seja Deus, pertinente a Cristo ou à igreja. Diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só. Está lá em Gênesis capítulo 2, 18, se não me falha a memória, aonde Deus fala isso através da boca de Moisés. Então, quando nós nos casamos, ou seja, deixamos de ser filhos, só hipoteticamente falando, filhas, e seremos agora maridos e esposas. Tem algumas situações que a mãe ainda se acha mãe, quando a filha deixa de ser filha para ser esposa, e querem se meter num assunto que não compete a elas. Assim como tem mães de maridos, tem mães de esposas. Ou seja, isso não é certo, porque ao invés de ajudar, traz contendas. E tem mães que muitas vezes defendem mais o genro, como tem mães que também muitas vezes defendem a nora. Seja defendendo filho ou filha, genro ou nora, vai atrapalhar o curso da discussão. Deixa eles lavar as roupas deles lá na casa deles. Eu amo minha sogra, respeito e tudo meu sogro, mas eles não dão ousadia de nenhum deles se meter em minha vida, nem tampouco as irmãs dela.
Porque quando eu estou com ela deitado na cama, só está eu e ela. Quando eu estou passando por problemas financeiros, só está eu e ela. Quando eu estou também em bonança, passando por acessão na vida, seja ela financeira ou em que partes for, somos eu e ela. Então cabe a mim e a ela, como homens e mulheres maduros, aprender a resolver os nossos problemas sem violências, sem disserções, sem palavras torpes, e não deixar que ninguém se intrometa, nem mãe, nem pai, nem sogro, nem sogra, nem irmãos, e principalmente filhos criados. Mas para que isso aconteça, você tem que ser um homem dentro da sua casa e não um moleque. E você, mulher, tem que ser uma mulher dentro da tua casa e não uma que cria problema. Me esqueci até o nome que minha avó usa, frutiqueira, não sei que diabo é isso, que gosta de contendo o tempo todo, mulher problemática, criadoras de problema, tudo fala, tudo está ruim, se acha a última bolacha do pacote. Mantenham-se em teu lugar, respeitando os vossos maridos, assim como os vossos maridos respeitando os seus passos. Aprendam a amar uns aos outros. Porque se vocês não sabem, isso é fato, às vezes tem vizinhos seus que ficam até com copo. Se você mora vizinho, para ver o teor da sua discussão. Se for um apartamento que é de placa, então, hein? Não precisa nem de copo. Basta a mulher ser uma mulher desmoralizada, ou o homem ser um homem desmoralizado e desrespeitoso, que quem está lá no quarto andar ou quem está no primeiro ouve a discussão, porque vocês não se dão o respeito. Depois estão com a cara limpa. Vem cá, pastora. Com a cara descarada. Passando no meio da rua com a cara de pau, aonde o vizinho viu você mandar ele tomar que suco, aonde a vizinha viu você e ainda passam com a cara limpa. Bom dia, vizinho. Toma vergonha em sua cara, rapaz. Você pensa que diz respeito à sua mulher ou aos seus maridos fica feio só para quem faz? Para quem sofre também. Então nós temos que manter a nossa casa limpa e adornada. Mas quando eu me iro, tem que tomar um murro de Jeová bem no centro da cara de Jesus Cristo, para você ver o que é ira. No instante ele acalma a sua ira. Porque os casamentos estão sendo naufragados dentro da igreja, porque a igreja deixou de ser igreja, porque os líderes deixaram de ser líderes. Hoje, o que nós vemos fora da igreja é o camarada se acha no direito de matar a mulher. A mulher não quer mais, ele mata. De vez em quando, Deus me perdoe, mas eu gosto quando a mulher tem irmão perverso, sabe? Uma famíliazinha que corre atrás, para esses valentões de plantão, ver o que é bulir na filha ou na irmã de um cara doido, ou de um pai maluco. Porque ela é minha esposa e não minha propriedade. Se não quiser mais. Eu tive um relacionamento acabado, era do mundão, 10 anos de casamento. Cheguei em casa, só vi o eco, a mulher levou tudo. Deus que fez aquela, fez um monte. 6 meses depois, ela queria bater na porta lá de casa. Eu digo, aqui não. Saiu pra lá, não volta mais. Era bonita, tinha os olhos verdes. Eu disse, aqui, saiu pra lá, não sei o que aconteceu com o teu corpo. Daí pra fora. Agora eu não sei o que dá na cabeça dos espiões. A mulher larga, quer se matar, quer matar. Toma vergonha na cara, rapaz. Vai procurar Jesus. Que ela não é propriedade sua.
E você não tem o direito de tirar a sua vida por causa dela e por causa de ninguém, porque quem te deu a vida é aquele mesmo que se colocou na cruz do Calvário para que você não perecesse, mas aproveitasse a vida eterna. No versículo de número 32, ele vai fugir um pouco do assunto cônjuge e vai retratar sobre a igreja. Não sei porque ele dá essa pausa, mas ele diz assim, ó: grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Que mistério é esse? Dá para analisar um pouquinho, não? Grande é esse mistério. O apóstolo Paulo não foi discípulo de Jesus, mas ele soube todos os feitos de Jesus. Que mistério é esse? Mesmo a igreja rebelde, mesmo a igreja apostatada, cética, mesmo a igreja arrogante, ele continuou amando a igreja. Quem somos, ou quem era a igreja, a não ser nós? Nós somos a igreja de Deus. Nós somos templo e morada do Santo Espírito de Deus. Então aprendamos a viver conforme Cristo viveu para a igreja. Quando vivo, ele estava aqui durante seus 33 anos e 6 meses, 3 anos e 6 meses de ministério. Fez lá algo dentro do templo, discutindo com os doutores da lei com 12 anos de idade, quando sua mãe e seu pai adotivo voltou porque tinham esquecido ele numa viagem que fez, de uma das viagens festivas. E quando chegaram, ele estava lá disputando com os doutores da lei, que ficaram bestificados com tanta sabedoria. Daí, depois desse dia, ele some e só aparece depois de 30 anos, já com sua vida ministerial em ascensão, entrando ali em bodas de Caná da Galileia, transformando uma água impura em um vinho de primeira linha. E para finalizar, mantenha o teu casamento sólido. O que é isso, pastor? Aprendendo o seu lugar de marido, o seu lugar de mulher no casamento e na terra. Assim, ele diz, ó, como Cristo, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. A cada um coube uma responsabilidade para que o casamento vá bem. A mulher sempre no lugar dela e o homem sempre no lugar dele, centralizados, interligados com Deus, para que teu casamento não se destrua. Experiências que nós vemos com outras pessoas é para servir de estímulo para nossas vidas, para que nós tenhamos um casamento sólido. Amém? Amém? Mas eu quero deixar algo aqui, que tem alguns jovens aqui, eu não ia chegar nesse assunto, mas eu vou ler o capítulo 6, do versículo 1 até o 4, só para vocês jovens, filhos arrogantes, ousados, que tiram onda com o pai e com a mãe, para ver o que o apóstolo fala acerca de vocês, filhos queixudos, arrogantes, ousados. Quantos tem debaixo da terra hoje? Só eu já enterrei conhecido meus mais de 40 ali em Campina de Pirajá, quando meu pai tinha um depósito e nós contratávamos freelance entre 13 e 17 anos. Todos que trabalhavam comigo morreram, assassinados. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Olha para aí, quantos jovens têm vivido só até 12, 13, 14, 15,
16 anos, porque não obedece. Filho, não é por aí não, vai por aqui. A senhora não manda em mim, quem manda em mim sou eu. Eu já gosto quando eu ouço isso, e depois está na vala lá, fica igual uma bonequinha. Não me mata não. Os caras cortam dedo, cortam orelha, arranca olho, arranca perna, braço. Acabou a valentia. E desse cidadão mandou um vídeo para mim, os caras arrancando o dedo. Ainda vai roubar, negão? Eu não. Quem não aprende em casa com amor, aprende com violência na rua. Bota outra mão que vamos arrancar o outro também. Bota para buscar teu dedo, não deixa aí. Volta nada. Por quê? Porque a Bíblia não mente. Antes de todos que aqui estão, e ainda nossos tataravós estivessem passado por essa terra, isso aqui já tinha sido escrito. Vou ler só o versículo 2 a seguir. Honra teu pai e tua mãe, e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, chega até minha idade, 52. Tem alguém mais velho do que eu aqui? Tem não, né? Glória a Deus por isso. Tem alguém mais velho que eu aqui? Tem. Mas para nós pais temos que estar sóbrios e com uma vida contrita em Cristo, para que não derrame ira sobre nossos filhos. Assim, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, a demonstração e na demonstração do Senhor. Ensinar o filho o caminho que se deve andar. Tem pai e mãe que quer ir com truculência, com ignorância, dando murro. Assim não vai. Se porrada resolvesse alguma coisa, não existiriam tantos marginais na terra. O que resolve é um bom diálogo, apresentando a ele a palavra ou a ela, para que não entre em uma gravidez precoce, para que não entre no mundo da criminalidade novinho. Então apresenta a palavra para que ele possa ver que uma erva, uma coca, uma pistola, uma 9mm, uma HK não vai trazer vida, mas a palavra com 66 calibres, 39 antes de Cristo e 27 pós-Cristo, mata toda a potestade do inferno e traz longanimidade de vida na vida dos jovens, que não faz usos de entorpecente nem de pornografias, mas antes meditai na lei do Senhor, medita nela de dia, e quando tiver cansado de noite, dá um espaço de tempo e medita nela também, para que te vá bem dias na terra. Casamento é isso, família é isso, e não isso que nós estamos vendo aí. Então nós, como homens, temos que estar sóbrios, responsáveis e equilibrados na palavra, para doutrinar a nossa casa. Vós, mulheres, aprendam a ser submissas, responsáveis, equilibradas,
para também manter o teu casamento em acessão. Essa semana eu toquei de novo no assunto com o irmão chapista. Lá em casa você vai fazer uma visita, beleza, negócio de crente lá em casa eu não quero, nem mulher nem homem. E fazer uma visita, um culto de ação de graça, beleza, mas está de manhã, meio-dia, de tarde em minha casa, negativo. Ó, cai fora. Muito entra e sai, cria fuxico e coisas dessa natureza. Irmãos, é bom que cada um viva em união, mas cada um na tua casa. Nós temos vizinho lá que passou aqui, está na porta de casa. Lá ainda bem que é chinês, fala mandarim, não conheço nem o que ele fala, não sei nada do que ele fala. Fala parecendo que está soltando trovoada. Outro vizinho do meu lado lá também, não dou espaço. É ele na casa dele e eu na minha casa. Bom dia, a paz do Senhor para quem é crente, boa tarde e boa noite. Pergunte à pastora, quando abre a porta um pouquinho, fecha essa porta aí. Sou nojento. A minha privacidade, ela tem que ser respeitada. Não ando sem camisa dentro de casa. Não ando, nunca gostei de andar de cueca. Faz a minha praia, nem nu, nunca gostei, pergunta a ela. Nunca gostei, gosto de andar de camisa, de short, quando está eu e ela, ou quando chega alguém de calça. Se chegar alguém lá em casa, se eu tiver de short, pode ser homem ou mulher, na mesma hora eu visto uma calça. Semana eu fui para a praia que eu tive que empretecer um pouco e minha perna estava aparecendo nessa cadeira. Eu fui para a praia ó, agora está quase a mesma coisa, não está, tá? Ó, que eu só ando de calça, tinha anos que eu não ia na praia. Aí tive que queimar um pouco. Mas em minha casa eu tenho que manter o respeito, a ordem e a decência. Eu quero ver entrar ninguém lá em casa sem camisa. E nenhum parente amigo meu com um copo de cerveja lá em casa não entra não, pai. Como eu moro no quarto andar, ele vai ter que aprender a voar. Se não voar, morre. Eu não deixo não, vira o bicho. Vai lá em casa, qualquer um de vocês aí de short. Eu quero virar mocinha se vocês entrarem. O melhor amigo meu que seja, de short, de camiseta, eu digo a você, na hora lá embaixo, tu vai ficar aqui, meu negão, lá em casa tu não vai não. Lá em casa tu não vai não. Vai nada. Eu não ando de short na frente de ninguém em minha casa. Agora nós temos homem e homens, pastores e pastor, mulheres e mulher. Na casa de cada um faz o que quer, mas lá é o palácio de papai. Lá eu tenho uma princesa, tem um príncipe, tem um outro príncipe, tem um rei. O leão da tribo de Judá está no centro das minhas atenções e no centro da minha casa. Amém? Ficamos de pé em nome de Jesus.